Aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Preparado para mais uma aulinha, não é? Vestibular da UNB de 2015. Os itens que resolveremos agora é o item de número 123 e 124. Lembrando que o link da prova está aqui abaixo, tudo bem? Não deixe de baixá-la para poder acompanhar direitinho. Além disso, ele fornece para a gente esta tabela, onde essa tabela apresenta para a gente 3 colunas. A gente tem a classe de notas atribuídas. Aqui a gente tem a coluna do que seria a frequência absoluta de cada uma dessas notas. O que quer dizer isso? Quer dizer que o 3 aparece 5 vezes. Quer dizer que o 4 aparece 11 vezes. O 5 não sabemos, ele não deu essa informação para a gente. O 6 aparece 8 vezes. O 7 aparece 6 vezes. O 8 não sabemos, que ele não deu essa informação. E além disso, ele não deu o total de elementos. Além disso, ele também forneceu para a gente o que seria a frequência relativa. O que é a frequência relativa? É quanto em porcentagem representa essas notas aqui em relação ao total. Tudo baseado na sua frequência absoluta. Ou seja, ao dividir quantas vezes o 3 aparece pelo total, colocando esse resultado em porcentagem, a frequência relativa. Não temos esse resultado, porque não temos o total aqui. Por exemplo, o que significa esse 32%? É o total de 5 que temos, dividido pelo total de todas essas classes. Beleza? O que seria o 8%? É a quantidade de 8 que aparecem, dividido pelo total. Só que esse resultado em porcentagem. Beleza? Então, frequência relativa é a quantidade pelo total. É a quantidade pelo total, é a quantidade pelo total. Frequência absoluta, apenas a quantidade, sem ser esse resultado aparecendo em porcentagem. Tudo bem? Ele afirma assim: a tabela acima apresenta a distribuição das frequências e das frequências relativas das notas dos alunos, que vai estar entre 0 e 10. No caso, foi de 3 a 8. De determinada turma. A partir dos dados na tabela e do cálculo dos campos marcados com asterix, julgue os itens subsequentes. Ou seja, a ideia é a gente encontrar esses camaradas que estão faltando aqui. No item de número 123, ele afirma: nessa turma há menos de 45 alunos. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Bem, primeiro sabemos o seguinte: a frequência relativa total ela é sempre dada por 100%. Beleza? Isso aqui é regra. Sempre o total da frequência relativa equivale a 100%. Agora perceba o seguinte: as porcentagens que ele forneceu para a gente são exatamente as porcentagens dos campos vazios da frequência absoluta. Ué, então peraí. Agora veja que os campos vazios, obviamente da frequência relativa, equivale aos campos preenchidos da frequência absoluta. Mas a frequência relativa, sempre o total não é 100%? Faz o seguinte: quanto que é a soma de 32 com 8%? 40%. Significa então que esses outros campos aqui, que estão sem valores, esses dois campos juntos têm que dar quanto? 60%. E esse 60% equivale a qual quantidade de pessoas? Ao 5, mais o 11, mais o 8, mais o 6. Que é exatamente as quantidades que a gente tem aqui. Então, a gente consegue montar a seguinte equivalência: que 5 mais 11 mais 8 mais 6, tudo isso junto equivale a 60%. Faz essa soma para mim. Aqui, ó. 8 mais 6, 14. 5 mais 11, 16. 16 com 14, quanto que teremos? 30. Então, 30 equivale a 60%. Melhor ainda, divida por 30 dos dois lados. Ao dividir por 30 dos dois lados, o que a gente vai obter então? Que a cada uma unidade da frequência absoluta equivale a 2%. Equivale a 2%. Então, a partir dessa equivalência que acabamos de encontrar aqui,
a gente consegue completar toda aquela tabelinha que aparece para a gente. Então, para cada uma unidade que temos aqui, a gente vai ter 2%. Resumindo, quando eu quiser ir da frequência absoluta para relativa, multiplica por 2. E se eu quiser voltar, divide por 2. E acabou a questão. Então, vamos lá. Quanto que é 5 vezes 2%? 10%. Quanto que é 11 vezes 2%? 22%. Quanto que é 8 vezes 2%? 16%. 6 vezes 2%? 12%. Perceba que ao fazer a soma aqui agora do lado direito, você vai obter 100%. Quer ver? Ó? 16 mais 12 dá 28. 28 mais 22, isso vai dar 50. Mais 10, 60. Mais 40, 100%. Ah, mas Pedrinho, como é que eu faço então para encontrar as frequências absolutas? Bem, se daqui para cá eu multiplico por 2, para voltar você faz o quê? Divide por 2. Quanto que é 32% dividido por 2%? Você teria aqui 16. Pronto. Você tem 16 aqui nessa frequência. Agora, quanto que é 8% dividido por 2%? 4. Está aqui 4. E com isso, faça a soma agora da segunda coluna. Você vai ter exatamente o total de pessoas pesquisadas. Me ajuda a fazer essa soma? 16 mais 4. 16 mais 4 dá 20. Ué, 20 mais essa soma que fizemos equivale a quanto? 50. Que, por sinal, vale para o total também. 100% dividido por 2%. 50. Então, o total de alunos que temos aqui nessa pesquisa equivale a 50. O item afirmou para a gente que nessa turma há menos de 45 alunos. Isso aqui é menos de 45? Não. Por causa disso, esse item está o quê? Errado, falso, incorreto, mentiroso. E já podemos aproveitar para responder o item de número 124. Está aqui. Já podemos aproveitar para responder o item de número 124. Vamos ver o que ele pergunta para a gente. Ele diz que a frequência da moda é inferior a 15. Primeiro eu tenho que saber o que é moda. Moda é o termo que mais aparece. E ele quer saber o valor dessa frequência do termo que mais aparece. Bem, para eu saber o termo que mais aparece, basta verificar a maior frequência. Fala para mim qual que é a maior frequência que você tem aqui. A maior frequência que você tem é o 16. Ou seja, então 5 aparece quantas vezes? 16 vezes. E ele é o que mais aparece. Olha, o 4 aparece 11, o 3 aparece 5, o 8 aparece 4 vezes. Então, o 5 aparece quantas vezes? 16 vezes. Por causa disso, quem vai ser a nossa moda aqui nessa questão? O 5. Então, a moda equivale a 5. Só que a questão pede para a gente o valor da moda? Não, pede para a gente a frequência dessa moda. E essa frequência vale quanto? 16. Então, por causa disso, a frequência que buscamos aqui é igual a 16. Fechou. E o item afirmou para a gente que essa frequência é inferior a 15. Esse resultado é inferior a 15? Jamais, nunca, forever, never. Ou seja, por causa disso, esse item está errado, falso, incorreto, mentiroso, também falou besteira. Tranquilo? Então veja que caíram 2 itenzinhos de estatísticas muito tranquilos para a sua prova, beleza? É muito importante você levar essas ideias de estatística para a prova. Apesar dele não ter perguntado, mas a pergunta de média aritmética, mediana, desvio padrão e variância, é importante você também estudar para o vestibular da UNB, tudo bem? Apesar de não ter caído nessa prova, mas tem uma frequência alta dentro dos vestibulares da UNB. Tranquilo, meu amigo? Então, prazer estar aqui com você. Valeu, bons estudos.